Abram suas Bíblias lá em João capítulo 5. É um texto muito conhecido, mas a palavra de Deus, ela é muito rica. Se você pegar uma frase da Bíblia, aquela frase pode te dar 1000 mensagens. Uma frase. E às vezes a gente tem aquela coisa de isso quer dizer isso. Não é questão do que quer dizer, é o que Deus quer falar. Alô? Lucas capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 1. Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Enquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Eterno Deus, Pai bendito, clamamos nesse momento a tua misericórdia, Pai. Ó Deus, que venha a tua palavra, a tua revelação sobre nós, e que possamos tão somente, ó Deus, entregar, Pai, na porção que o Senhor enviar, Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Deus, e com base na tua palavra que nós lemos, Senhor, traz algo substancial para as nossas vidas, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. Aleluia. É um texto, como falamos, muito conhecido, já tantas pregações já foram feitas sobre esse texto, e é um texto que nos chama a atenção por conta de alguns aspectos. Eu estive dando uma olhada um pouco sobre a questão do tanque, desse tanque lá de Betesda, e a princípio o nome desse tanque era Betzata, segundo o historiador Flávio Joséfo, e esse era o nome do bairro norte de Jerusalém. Em aramaico significa Casa da Oliveira. Porém, dado ao movimento que acontecia ali por conta desse boato de que o anjo descia e mexia com as águas, então a multidão chega àquele lugar, e por conta desse movimento, então começaram a chamar Betesda, tornou-se popular com o nome de Betesda, Casa de Misericórdia.
1888, alguns arqueólogos cavando nessa região norte de Jerusalém, então eles descobriram um tanque, e era um tanque bem grande, que dá aproximadamente 50 metros de largura por 100 de comprimentos. E eles observaram que era mais ou menos, ele tinha exatamente a configuração do tanque de Betesda. Tinha os 5 grandes alpendres que fala da Bíblia, os 5 pórticos. Ele era dividido por uma parede de pedras de espessura de 6 metros. E eu fico imaginando, queridos, a dimensão desse tanque, com a multidão, aquela multidão de pessoas, porque quando a gente pensa num tanque, vem à nossa mente alguma coisa pequena, com um grupo pequeno de pessoas ali, aliás, um grupo grande, mas para aquele ambiente, para aquele lugar. Mas quando eu estava olhando, estudando acerca do tanque, então o espaço era grande, o espaço era muito grande. Aí nos chama a atenção, e eu fico imaginando quantas pessoas tinham ali, naquele lugar. A multidão de pessoas que estavam ali na expectativa, na esperança, depositando sua fé em alguma coisa que elas acreditavam que iria acontecer. Alguma coisa. Lembro-me, há pelo menos uns 30 anos, mais ou menos isso, teve uma situação aqui, um caso em Fortaleza de uma garota de 13 anos, que ela foi violentada pelo tio, e daí esse tio pegou e levou para um lugar próximo ali naquela região do Parque da Paz, cemitério, e acabou matando essa menina, enterrou naquele lugar, depois foi descoberto. Como eu morava na época ali próximo ao José Walter, então eu percebi uma coisa que aconteceu. Alguém disse o seguinte, que no lugar que a menina tinha sofrido os abusos, que tinham feito uma cruz lá, um altarzinho, uma coisa, então disseram que a menina estava realizando milagres. O que aconteceu? Esse boato, ele deu uma corrida, daqui a pouco tinha uma multidão de gente ali para ir buscar o milagre. Então, queridos, o ser humano, ele é muito tendenciado ou tendencioso a ver o que está acontecendo e ir no fluxo. Se alguém vai ali para a Praça do Ferreira, começa a olhar para cima, ele olha para cima para nada, mas ele olha para cima, ele fixa num ponto. Daqui a pouco tem muita gente fazendo isso. Aí a pessoa sai de perto e ele vai olhar de longe, que as pessoas ainda estão lá ainda olhando para cima, não sabe para quê, mas estão olhando. E eu fico pensando que essa, por ser uma característica humana, o tanque de Betesda, o que acontecia ali, me gera algumas curiosidades. Diz que um anjo descia, mexia as águas, e o primeiro que entrava nas águas, esse era curado. Quando a gente começa a interagir com as coisas do reino, começa a se aprofundar um pouco acerca do Senhor, quem Ele é, a forma que Ele age, a sua misericórdia, a sua bondade, quando nós começamos a agir, a conhecer, interagir com Ele, os questionamentos que me vêm à mente é o seguinte: não seria injusto um anjo, de tempos em tempos, vir, gerar uma competição, daí somente o primeiro que entra é o que recebe a bênção?
onde o próprio Senhor nos instrui acerca de que os últimos serão os primeiros serão os últimos. Aí eu fico pensando, queridos, que Jesus chega nesse ambiente de dor, de angústia, de gente doente. É esse ambiente que Jesus chega. E quando ele chega, ele tinha uma oportunidade muito grande de fazer menção daquele lugar. Quem sabe dizer o seguinte: vocês estão certíssimos, aguardem o anjo, vale a pena esperar. Quem sabe Jesus deveria ter feito talvez uma pregação naquele lugar, estimulando as pessoas a esperarem, a aguardarem o tempo deles. Mas não foi isso que Jesus fez. Quando Jesus chegou ali, o texto diz que ele foi para um homem. E fez essa pergunta, que essa pergunta, ela ecoa até os dias de hoje. Queres ser curado? Queres ficar são? Essa é a pergunta que ele faz.